Oi, gente, eu sou Fernanda Lanzarin, diretora de comunicação da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas, e convido a vocês a assistirem mais uma produção da FNA para o IA 2021. Sabemos que a preocupação com as condições de trabalho são um problema global. Para os profissionais de arquitetura e urbanismo, a ausência de direitos básicos, salários abaixo da média e horas extras sem remuneração são um problema recorrente em todos os países do mundo. Por isso, convidamos você para conhecer diferentes organizações e ações de entidades que atuam na luta por ambientes de trabalho mais dignos, inclusivos e igualitários. Boa tarde a todas e a todos. É muito bom poder estar nessa tarde aqui junto com o nosso diretor Danilo, nossos presidentes de sindicato, o Evandro Babu e o Rodrigo Bertamé, e junto com o pessoal do Movimento dos Trabalhadores em Arquitetura, o Ricardo Gouveia e o Diogo Silva. A gente está tratando aqui do eixo Mundo do Trabalho, é um dos temas que a gente está propondo para o 27º Congresso Mundial de Arquitetos, e vai ser uma oportunidade da gente poder aproximar as entidades que lutam pelos arquitetos urbanistas enquanto classe trabalhadora, inseridos em um mundo complexo, um mundo com transformações nas relações de trabalho, nas relações entre as pessoas, e um mundo em disputa também. Para esse congresso, a gente propõe trabalhar com o tema O Trabalho Transforma o Espaço, Arquitetura e Urbanismo nas Periferias do Mundo. É um tema que a gente traz do nosso último encontro do Sindicato de Arquitetos e reitera as questões importantes e fundamentais para que a gente possa, de fato, situar o que significa trabalhar como arquiteto urbanista no Brasil e no mundo, e por isso é tão importante a gente poder estar aqui hoje nesse debate. Eu vou estar aqui participando junto com vocês, intervindo algumas vezes, mas principalmente podendo ouvir a experiência de outros países, né, como no caso de Portugal, o Ricardo e o Diogo nos trazem, e também as reflexões e as provocações que o Danilo, junto com o Evandro e o Rodrigo, também colocam por parte da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas e por parte dos nossos sindicatos. Muito obrigada, um bom debate a todos. Eu sou Evandro Medeiros, Babu, arquiteto e urbanista, presidente do Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas no estado do Rio Grande do Sul, e vou mediar a nossa conversa hoje. Eu gostaria de agradecer inicialmente a audiência de todos que estão nos assistindo e convidá-los para o nosso debate, que hoje vai tratar sobre a realidade do mercado para arquitetos e arquitetas. As condições de trabalho são um problema global e fazem parte da Agenda 2030 da ONU. E por isso queremos discutir que ações são possíveis tomarmos para garantir salários mais justos, horas extras remuneradas e mais acesso aos direitos básicos do trabalhador. De uma forma geral, acho que todo arquiteto que não é empreendedor, ele depende de um determinado tipo de remuneração, seja como salário ou seja como honorários. E o que a gente percebe nos últimos anos, principalmente, é que em todo o mundo estão surgindo organizações e associações que defendem coletivamente os interesses e as condições de trabalho desses profissionais que estão sendo precarizados no mundo do trabalho. Eu aproveito para convidar todos para acessarem o QR Code aqui do nosso vídeo e conhecer um pouco mais da luta sindical. Participem, tragam suas ideias, nós precisamos agir coletivamente, precisamos de entidades fortes e unidas. Aqui conosco hoje vai falar Danilo Matoso, arquiteto e urbanista, mestre em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal de Minas Gerais em 2003, especialista em políticas públicas e gestão governamental pela ENAP em 2004, doutor em arquitetura e urbanismo pela Universidade de Brasília em 2017, é arquiteto da Câmara dos Deputados desde 2004, possui escritório próprio desde 1996, fundou em 2007 o Núcleo Docomomo de Brasília, foi diretor coordenador do Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas do Distrito Federal, na gestão de 2017 a 20, e hoje é secretário de Organização e Formação Sindical da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas, a FNA. Também está com a gente o Rodrigo Bertamé, arquiteto e urbanista, formado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em urbanismo pela ProUrb, também da Faculdade Federal do Rio de Janeiro, trabalha como arquiteto no Complexo Tecnológico de Vacinas de Biomanguinhos da Fiocruz,
é presidente do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio de Janeiro. Ricardo Gouveia, arquiteto e urbanista, natural de Lisboa, Portugal, mestre em arquitetura desde 2017 e profissional independente desde 2018. Atua na cidade do Porto e é membro do MTA desde a sua criação em 2019. Diogo Silva, arquiteto e urbanista, natural de Fátima, Portugal. É mestre em arquitetura desde 2014, mora na cidade do Porto e trabalha como arquiteto independente desde 2017, na cidade da Póvoa de Varzim, após experiência profissional na cidade do México. Diogo é membro do Movimento dos Trabalhadores em Arquitetura, assim como o Ricardo, desde a sua formação em 2019. Então, boa tarde a todos. Obrigado por terem aceito o nosso convite para estar aqui falando sobre o mercado de trabalho hoje para profissionais da arquitetura e do urbanismo. E aí a gente vai começar exatamente trazendo os nossos convidados, que é o povo de Portugal, para contar um pouco a história do movimento que nasceu para defender a remuneração justa e melhores condições de trabalho para profissionais da arquitetura. Diogo, então, tu vai começar nos falando qual é a origem do MTA e como vocês fazem para ser escutados e atrair novos participantes e aumentar o engajamento e o sentimento de pertencimento de classe pelos colegas profissionais. Olá, boa tarde, pelo menos aqui é tarde, não sei se ainda será amanhã, mas obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui em representação do MTA, a falar convosco. Já é a segunda vez que falamos com o SAERS, pelo menos, e é um gosto muito grande de fazer esta partilha, tendo em conta que tantos temas nos afligem e nos tocam em comum. Só uma pequena correção, se calhar, antes de começarmos, que tanto eu e o Ricardo não somos arquitetos independentes, mas antes dependentes. Trabalhamos em escritórios de arquitetura e é, apesar de tudo, uma questão relevante também para aquilo que vimos dizer. O movimento, o MTA, representa trabalhadores em arquitetura e temos entre nós também trabalhadores independentes e profissionais liberais, creio que se chama assim também no Brasil, mas temos entre nós muitos trabalhadores de escritórios, com os chamados assalariados, pronto, no nosso país pelo menos é essa a designação que usamos, e é uma questão central ao próprio movimento desde a sua origem, e é um movimento que surgiu em 2019, mas que já tinha também alguns antecessores, digamos assim, muitos anos de angústia, ou seja, não é uma coisa nova, a precariedade na arquitetura. E surgiu, mas o movimento surgiu em 2019, já temos, portanto, 2 anos e qualquer coisa, também porque as condições de trabalho evoluíram e assim, de alguma forma, permitiram, porque havia, ao contrário desse contexto anterior, finalmente trabalho, e havia muito mais gente a trabalhar, havia outras condições para as pessoas se juntarem, tendo essa estabilidade mínima, digamos assim, que é ter algo que lhes dê o sustento, não é? Ter um trabalho, e não terem de emigrar e andar à procura de alguma forma subsistir, e assim conseguimos criar um movimento que nos unisse, porque as condições de trabalho não melhoraram. Havia mais trabalho e continua a haver mais trabalho, mas as condições de trabalho são absolutamente indignas. A título de exemplo, um salário médio de um arquiteto, um trabalhador de arquitetura em Portugal é de 870 euros, isto é bem abaixo do salário médio nacional, é menos de metade de um salário médio de um trabalhador graduado com formação universitária. É o equivalente a um salário mínimo e meio, algo menos que um salário mínimo e meio no nosso país. A esmagadora maioria dos trabalhadores de arquitetura trabalha horas extras, cerca de 70%, e a esmagadora maioria deles não recebe nada por isso. Creio que também é uma realidade transversal a outros países.
E o movimento, na pergunta que nos faziam, como é que nós contactamos com trabalhadores, no último ano tivemos uma evolução brutal naquilo que foi a nossa organização, tendo em conta a resposta à pandemia, ao Covid, à pandemia do Covid, em que nos pudemos, abrimos o movimento a denúncias e a contacto com trabalhadores e a esclarecimento por tudo aquilo que foi o caos do primeiro confinamento e daquilo que foi um ataque transversal aos direitos básicos de muitos trabalhadores que se viram com cortes de subsídios e de rendimentos, despedimentos ilegais, chantagem, coação, assédio de trabalhadores para que continuassem a trabalhar, por exemplo, quando tinham de cuidar de filhos em casa, muitas vezes até coagindo para fazerem burlas ao Estado que subsidiava os trabalhadores que ficassem em casa a cuidar dos filhos. E houve empregadores que os coagiam a que continuassem a trabalhar em home office, não é? Teletrabalho, como a gente chama aqui. E só em 2 meses, nestes primeiros 2 meses em que abrimos o movimento a denúncias, recebemos 41 contactos, para um movimento tão recente, na altura tínhamos 1 ano, e isso levou-nos também a reorganizar estruturalmente o próprio movimento e no fundo, dar-lhe uma forma que permitisse dar uma resposta de proximidade a esses trabalhadores, e formámos 2 grupos de trabalho, um para uma intervenção mais direta, o grupo de intervenção sindical, como a gente lhe chama, e um para uma intervenção mais de representação, de reivindicação, que é o grupo das reivindicações. Com uma coordenação, é um movimento horizontal, que temos uma coordenação rotativa, reuniões gerais abertas a todos os trabalhadores de 2 em 2 semanas, onde qualquer trabalhador que tenha interesse pode juntar-se a nós, e tentamos que o movimento seja construído dessa forma, sempre uma participação cada vez mais alargada e cada vez mais representativa daquilo que é a realidade de diferentes trabalhadores em diferentes sítios, com diferentes problemas, não é? E a tentativa de também que o movimento mantenha esta natureza participativa é indissociável do processo em que estamos de crescimento e de estruturação do movimento que tenha raízes naquilo que são as condições reais das pessoas, não é? E o grupo das reivindicações organizou algo que nos pareceu determinante naquela altura, que era um inquérito às condições de trabalho, para conseguirmos perceber em que é que estávamos a intervir, de que forma é que poderíamos dirigir essa intervenção. Até porque não havia nenhum estudo sério, até à data, de qual era a composição do trabalho em arquitetura, e isso permitiu-nos chegar a conclusões que já corroboraram algumas ideias que tínhamos, mas que deram-lhe um pendor mais concreto, e se calhar a esmagadoríssima maioria dos trabalhadores trabalha no setor privado. São 90% dos trabalhadores. Sendo que as entidades empregadoras, as empresas, são muito pequenas, a maioria tem menos de 5 trabalhadores, e 90% das empresas são pequenas empresas, como dá para perceber por este gráfico. E deste gráfico, este gráfico permite-nos contrariar alguma ideia mitificada de que a arquitetura é uma profissão liberal, que é um mito, de alguma forma, que ainda tenta ser propagado, mas que claramente já não corresponde minimamente à verdade, ou seja, 63% de trabalhadores são trabalhadores por conta de outrem, trabalham em empresas. E apesar destes números, a situação é ainda mais gritante quando estes trabalhadores que aqui estão designados como independentes ou recibos verdes, que creio que é o que será o equivalente no vosso país aos MEI, microempreendedores independentes, creio que é assim que lhes chamam, não é? E creio que, inclusivamente, está em discussão essa matéria no vosso país, a questão dos MEI. Exatamente. Pronto, e acho que pode interessar também este tema para este debate, não é? Que, por exemplo, em Portugal,
estes ditos independentes, estes profissionais liberais, na verdade, a maioria deles tem muito pouco de liberal. Ou seja, estes 22% que a gente aqui vê correspondem em mais de metade a trabalhadores dependentes, seja porque são falsos independentes, porque na verdade trabalham em empresas, apesar de serem declarados como empreendedores, como independentes, como profissionais liberais, mas na verdade trabalham em empresas com instrumentos das empresas, com um salário mensal, obedecem à direção do empregador, e depois temos ainda estes 100%, estes 24% de trabalhadores que trabalham para um só beneficiário, não é? Portanto, o nível de independência deles é bastante questionável, não é? E estes 10% que trabalham com mais de metade da sua atividade para um só beneficiário. Isto leva-nos a concluir que, na verdade, em Portugal, daquele gráfico, a realidade é que 87% dos trabalhadores em arquitetura são trabalhadores dependentes. E o trabalho independente, profissional liberal, clássico, para a intervenção de um movimento de trabalhadores em arquitetura em Portugal. Aqui temos uma tabela também dos índices de precariedade que são absolutamente gritantes. Designamos por trabalho precário todo aquele que não seja de contrato efetivo, de contrato sem termo, contrato permanente, não sei como lhe chamam no Brasil, ou, digamos, consideramos não precários os verdadeiros trabalhadores independentes, não é? Que têm vários beneficiários, trabalham para várias entidades. E conseguimos já ter reuniões em locais de trabalho, algumas de forma virtual, com trabalhadores que partilham o local de trabalho, e foram 6 reuniões coletivas com trabalhadores que partilham um mesmo empregador, e houve 8 casos de denúncias que mereceram acompanhamento do movimento, alguns com resolução dos seus problemas, outros com processo em curso na ACT, que é a nossa entidade fiscalizadora de trabalho, e pronto, com a consciência de que a ACT, ou a entidade fiscalizadora, e a lei não chegam, porque se chegassem, claramente não estávamos nesta situação, e creio que no Brasil algo muito semelhante se passará, certamente, não é? E que percebemos que só com a força coletiva é que conseguimos, de facto, fazer, efetivar a lei, fazer cumprir os direitos dos trabalhadores. Excelente, muito obrigado, Diogo. E sim, foi o ano passado, quando a gente tomou conhecimento do movimento dos trabalhadores em arquitetura, ele coincidiu, né, a gente descobria a criação de sindicatos em outros países, pela Europa, Estados Unidos e coisas assim, e a gente e chamou muita atenção de que estivessem, né, em outros países formando estruturas de defesa dos trabalhadores em arquitetura, né? E isso chamava atenção porque, afinal de contas, aqui para nós, por exemplo, nossos sindicatos têm 50 anos em média, né? Nós temos e isso para nós era curioso, no mínimo, assim, que como é que países teoricamente mais desenvolvidos do que nós estivessem agora criando estruturas que para nós eram velhas conhecidas, né? E até para isso que eu queria chamar o Danilo agora para contar um pouco a história da Federação Nacional dos Arquitetos e do sindicalismo de arquitetos e urbanistas no Brasil, sendo ele o atual secretário da FNA de Formação Sindical. Boa tarde, Danilo. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Inicialmente, embora depois a gente vá tratar de outras questões, dar uma contextualizada histórica, né, no movimento sindical, a gente está inserindo, e quais as possibilidades de diálogo atuais, né? A profissão da arquitetura, né, no Brasil, ela padece do mesmo problema do resto do Ocidente, que é um ethos, o ethos do artista desvinculado de questões econômicas, né, que se forma com a modernidade, né, aquele artista desinteressado, aquele artista que não se preocupa com relações trabalhistas, que não se preocupa com dinheiro, né, porque faz tudo por amor, que trabalha por amor, e que deve viver também de algum tipo de sentimento abstrato parecido com esse, né? Evidente que a história da humanidade é a história das lutas de classe, né, e nós somos
arquiteto e urbanista é um trabalhador, né? Isso é uma coisa que define uma profissão, define um ofício, define um fazer, né? Um fazer próprio é um trabalho, o trabalho como relação do homem com a natureza, né? No Brasil, então, assim, a gente chegar, não ficar tão abstrato também, já que eu estou criticando a abstração, a arquitetura começa a se configurar como profissão a partir de 1922, é um marco, né? Com 100 anos da independência do Brasil, e há 100 anos, né, se forma, então, o Instituto dos Arquitetos do Brasil, que seria o embrião de todas as outras organizações de arquitetura. É evidente que ele tem seus precedentes, tem seus sucedâneos, mas ele é o Instituto dos Arquitetos, nosso IAB, é a grande instituição dos arquitetos. Ele se forma em 22, nas 2 décadas seguintes, conseguimos formar os conselhos de arquitetura e engenharia, né, onde se regulamenta a profissão, na década de 30, né, no final da década de 30, e se configura, então, uma ideia do arquiteto como projetista, o engenheiro como construtor, né? Há uma cisão aí, pelo menos assim na letra da lei, que ela vai se aprofundando ao longo de todo o século XX, até chegar na formação que nós temos hoje do arquiteto. Com toda essa diversidade de profissionais, essa ideia do arquiteto artista, daquele que luta pela arquitetura como uma das artes, né, pelo amor da profissão, pela arquitetura, pela causa da arquitetura, o que quer que seja, o arquiteto chega, então, à década de 60, né, bastante bem organizado, com revistas de arquitetura, com seu instituto, com seu conselho profissional, e começa a surgir aí, então, nuances, né, dos arquitetos que se identificavam mais com a luta dos trabalhadores, que se tornou cada vez mais premente, né, com o fenômeno da urbanização do Brasil, que se seguiu a era de industrialização, aí, na época do pós-guerra, né, criação da CSN, etc. Então, à medida em que se organiza, surge com mais vigor uma classe operária no Brasil, proletariado, propriamente dito, no Brasil, né, ao longo da década de 50, início da década de 60, se urbaniza também o país, surgem as favelas, surgem as questões, a precariedade da moradia ela aumenta, e os arquitetos estão envolvidos com isso também, porque os arquitetos são construtores das cidades também, né? E é nesse bojo de movimentos que surgem, então, as primeiras associações profissionais de arquitetos, uma em 1959 na Bahia, e já depois, a partir de 1966, em São Paulo, né? A partir de uma ideia de que o Estado passaria a prover uma arquitetura pública para os desassistidos tecnicamente para a construção. Quer dizer, a ideia do que depois viria a ser a ATIS já estava no embrião da fundação do Sindicato de Arquitetos. Esse movimento, então, de 66, que se inicia em São Paulo, ele se espraia, então, para Rio de Janeiro, Bahia, de novo, Bahia tinha ficado um pouco parado, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, né, ao longo da década de 70. Né? Em 71, portanto, há 50 anos, então, se forma o Sindicato dos Arquitetos de São Paulo, né? E em 74 eles começam, os membros das associações profissionais e do sindicato começam a se reunir nos encontros nacionais de sindicatos de arquitetos e urbanistas, o ENSA, né? Que agora, em 2021, terá essa 45ª edição, já são 45 encontros nacionais de arquitetos, de sindicatos de arquitetos e urbanistas, e eles agora são anuais e são promovidos pela FNA. Né? Foi no 4º encontro, em 79, então, que foi fundada a Federação Nacional dos Arquitetos, como uma forma de organizar nacionalmente todos os sindicatos de arquitetura que vinham surgindo. Esse novo sindicalismo, então, né, ele vai dar, no final da década de 70, na criação do Partido dos Trabalhadores, né, e em 83, na criação da CUT, né, da Central Única dos Trabalhadores, um movimento de baixo para cima de criação, de consolidação dos sindicatos. E a FNA ela participa disso, tanto que a FNA é a primeira federação a aderir à CUT, porque as outras não estavam suficientemente organizadas em 83, e a FNA já tinha ali 4 anos de existência, quando da criação da CUT, é a primeira federação signatária da CUT. Né? Nesse processo, então, assim, a gente vê, por exemplo, Clóvis Iguem Fritz, que chegou a ser deputado federal, Zezé Ribeiro, também
também é deputado federal, né? Clara Ante, que foi deputada estadual e constituinte pelo Estado de São Paulo, na Constituição de São Paulo em 89, né? Então, a gente tem um caldo político e organizativo aí bastante significativo, do qual a FNA é parte e o Movimento dos Arquitetos é parte também constituinte. Falou. Voltando um pouquinho às origens, né, do próprio movimento em si, a nossa bandeira nesse conjunto de lutas políticas e sindicais, ela é a questão da luta pelo direito à cidade, né? Então, assim, os dirigentes da FNA participaram da criação do Fórum Nacional da Reforma Urbana em 87, né? Eles participaram, a ligação, por exemplo, com figuras como Nabil Bonduque, que chegou a ser presidente do Sindicato dos Arquitetos de São Paulo, ou Hermínia Maricato, que é a grande liderança nesse movimento da reforma urbana. A atuação deles foi, por exemplo, propiciou, junto aos movimentos de luta pela moradia e pela terra, a criação dos artigos, né, dos artigos da política urbana, na Constituição Federal de 88. Né? Foi a atuação política dessas pessoas que proveu isso, por exemplo, consolidando a ideia de função social da propriedade urbana, né, na nossa Carta Magna. Né? Essa atuação política, acho que ela chegaria, enfim, ao seu ápice, né, em 2008, já bem próximo de hoje, né, com a criação da Lei, né, de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, que é fruto da luta original dos sindicatos e da federação desde a década de 60, que havia se transformado em projeto de lei por obra de Clóvis Eugen Fritz, lá atrás também, ainda com o nome de ATME, né? Assistência Técnica para Moradia Econômica, e acabou se tornando um instrumento legal que propicia, então, aquilo que a gente vinha demandando desde o início, ou seja, o financiamento estatal para a contratação de arquitetos e engenheiros, para a prestação de assistência técnica àqueles que tradicionalmente não contratam arquitetos, pois vivem em situações precárias, né? Então, assim, isso chegou a esse cume em 2008 e continua sendo, sempre foi a luta da federação e continua sendo a principal bandeira política, uma das principais bandeiras políticas da federação, além, é claro, né, do salário mínimo profissional, que foi garantido por lei lá atrás, em 66, né, a atuação normal de um sindicato, né, convenções coletivas do trabalho, que fixam aí, em nível estadual, os percentuais de reajuste salarial para todos os arquitetos, né, e por aí vai. Bom, é bom dizer, né, então acho que nesse cenário assim, mais amplo, assim, o que são os sindicatos, o que é a FNA hoje, já que a gente tem um histórico de associações de arquitetos muito forte. Né? Hoje em dia se coloca assim, né, grosso modo, o CAU, né, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, é aquele órgão encarregado de regulamentar a profissão como profissão oficializada pelo Estado, né, que requer uma formação e um saber institucionalizado, e, de certa maneira, proteger a sociedade da atuação profissional espúria, vamos dizer assim, ou mal conduzida. Né? O Instituto dos Arquitetos é aquele que defende o arquiteto no sentido amplo, patrão ou empregado, né? E defende, por assim dizer, no dizer antigo, né, tradicional, defende a arquitetura. Né? O Sindicato dos Arquitetos, FNA, são aqueles que defendem o arquiteto como trabalhador. Né? E assim, e aí esse é o nosso, nós temos um lado, né? Acho que é preciso ficar sempre bem claro isso, que às vezes há alguma confusão. Né? Nesse sentido, é óbvio que defendendo o trabalhador, nós estamos passando hoje por um revés bastante grande, né? Ou seja, com o golpe de 2016, a reforma trabalhista de 2017, todo o sindicalismo brasileiro sofreu um revés muito forte. Né? Se, por um lado, os sindicatos perderam prerrogativas históricas, aí, como a exclusividade na rescisão de contrato de trabalho, esse para a categoria, né? E isso também, por exemplo, gerou a perda de cerca de 90% da receita do conjunto dos sindicatos no Brasil. Por outro lado, né, assim como no caso de Portugal, a precarização das condições de trabalho
né, ela aumentou muito, né, com a reforma trabalhista. A pejotização, que eles chamam da falsa carta verde, né, assim, lá em Portugal, né, a institucionalização de contratos temporários, de contratos intermitentes, né, aumento da jornada, né, tudo isso vem acompanhado também de um caldo ideológico bastante fortemente defendido por todos os aparelhos ideológicos do Estado, de que o arquiteto, sim, ele deve ser o artista, o gênio individual, o liberal, o empreendedor, aquele que se vira sozinho, né? Conforme o Evandro nos coloca aqui, essa importância, né, do arquiteto urbanista também poder se reconhecer como classe trabalhadora e poder entender, né, dentro de um contexto maior, né, de mudanças nas relações de trabalho, é importante que a gente possa aprofundar também e colocar como é que a gente pode atuar para que as nossas entidades tragam essa contribuição, né, o arquiteto urbanista inserido dentro de um mundo em disputa, dentro de um mundo com mudanças nas relações sociais de uma forma geral, e como podem também estar atuando, né, junto com a classe trabalhadora, né, de uma forma cooperada e conjunta, articulada, para que a gente possa caminhar juntos nessa busca, né, por um mundo mais justo e um mundo que de fato a gente possa ter a atuação dos trabalhadores sem a perda de direitos, sem a perda de espaço. Muito bom, Danilo. Eu estava te ouvindo falar sobre a história do sindicato, a história da FNA, e estava lembrando justamente do lema da FNA para 2021, que é o trabalho transforma o espaço. Né? E aí eu fiz uma metáfora mental aqui enquanto tu falava, que era que os sindicatos lá atrás, nos anos 70 e 80, eles acabaram transformando o espaço. A gente criou várias frentes de trabalho, a própria lei de ATIS, né? E os sindicatos foram a grande ferramenta realmente de toda a profissão, né? E é em cima dessa histórica luta, assim, que eu vou chamar o Bertamé, que é o atual presidente do Sindicato dos Arquitetos do Rio de Janeiro, um dos sindicatos mais antigos do Brasil, para saber como é que a gente faz hoje, Bertamé. É uma pergunta, eu sei que danada, assim, porque afinal de contas eu também sou presidente do sindicato, mas como é que a gente faz hoje para criar uma consciência de classe, para como é que a gente faz para criar um sentimento de pertencimento de classe entre os arquitetos, para que a gente possa resgatar, de certa forma, a força que a gente teve no passado e o protagonismo que a gente exerceu lá atrás. Boa tarde, Bertamé, bem-vindo. Boa tarde, pessoal, boa tarde. Eu que agradeço o convite, Babu, o Danilo, e Ricardo, o pessoal do MTA, então, uma galera que a gente tem aprendido muito com vocês também aqui com essa troca, o que o Babu vem trazendo. E, bom, eu acho que essa primeira pergunta, eu acredito muito que a gente precisa, né, ajudar a construção de consciência de classe. Ela caminha, ao meu ver, em dois viés. Um viés que é você produzir isso enquanto formação, e outro viés que é a própria luta vai trazer isso. Eu acho que o MTA traz um exemplo disso, como é que eles estão se conformando a partir de uma conjuntura, de uma luta, né? E eu acredito que isso é um dos caminhos que a gente tem a seguir. Eu acho que uma coisa importante, né, a partir disso, e acho que a exposição que o Danilo trouxe, fundamental, eu vou falar algumas coisas que ajudam a complementar essa conjuntura, né? A gente vem de um país, no Brasil, ele tem uma construção de uma democratização de tudo muito paulatina e muito baseada na luta, sabe? Né? A gente sai de um momento em que de um país escravagista, que num dado momento rompe com isso sem dar nenhum direito a essa população que nós trouxemos nesse processo extremamente violento. E isso conforma o tipo de cidade e o tipo de políticas que nós vamos construindo daí para frente. Num dado momento, nesse Brasil, a carteira de trabalhador, dizer que é trabalhador, era ferramenta de segurança
contra ações policiais, porque existia uma lei de vadiagem. Se você não fosse trabalhador, você era preso. Essa lei pegava principalmente os negros, que eram ex-escravizados e que não tinham emprego, e que, por não ter toda essa condição, por não ter emprego, por não ter propriedade, por não ter direito, ocuparam e criaram nossos territórios mais periféricos e sempre foram excluídos, né? E a nossa profissão, ela veio de um momento em que ela vai se construindo muito elitizada, eu enxergo muito assim, ela vai se construindo num padrão muito elitizado, a boa arquitetura, a arquitetura das belas artes, a arquitetura que conforma os centros e os grandes prédios, e toda essa camada de população mais pobre sempre sendo excluída desse processo. Eu acredito que essa virada que foi do novo sindicalismo que o Danilo trouxe, ela permite um outro olhar para a democratização da gente, né? Ela gera um momento de ruptura da ditadura, dos anos de chumbo, e ela começa também a trazer certas políticas com ela junto, que vão discutir nessa questão de cidade. E uma das políticas que eu acho muito importante para a gente olhar o arquiteto hoje, ela vem sendo assertiva ou não, tendo problemas ou não, mas ela vem de um investimento num dado momento da sociedade, num dado momento em que, principalmente, acho que isso é uma grande vitória que o governo PT trouxe, que foi quando você olha para a universidade, para o lugar de graduação e fala, eu preciso democratizar quem está lá dentro. Então você começa a permitir, por políticas como a reforma universitária ou o ProUni, alguns modelos, né, como as bolsas, como as cotas, a entrada desse povo que estava excluído desse espaço, nesse lugar. Eu acho que isso tem um papel, hoje, para a gente olhar, no nosso caso Brasil, fundamental, porque nós viemos discutindo cidade, nós viemos construindo programas extremamente progressistas de não, temos que entender que esse lugar, por exemplo, que a assistência técnica tem que chegar com o arquiteto nesse território, que ele nunca chegou, né? Mas a gente só tinha, num dado momento, os arquitetos que não vinham desse território. E hoje, com esse tipo de programa, a gente começa a ter no Brasil arquitetos que já saem desse território. Então você começa a ter a favela, as periferias, os subúrbios, as baixadas, né, os seus recantos do Brasil, que sempre foram esquecidos, eles como novos profissionais dessa nossa categoria, né? E isso coloca para a gente grandes contradições, porque, primeiro, a gente passa a ter um boom de arquitetos aparecendo no cenário, né? Então, aquela profissão que era elitizada, com poucos arquitetos saindo das suas universidades e você conseguir controlar o sistema dela de um meio, de repente ele começa a encontrar uma massa de arquitetos que vem com outros códigos, que vem com outros símbolos, que vem com outras referências de espaço, saindo e se formando e tendo os mesmos direitos. Então você coloca a contradição, e eu acho que você colocar o espaço ali também, de volta na cidade. Então eu acredito que um pouco do nosso caminho hoje vai passar por isso, a gente conseguir enxergar essa conjuntura, né? Eu achei interessante quando, por exemplo, o MPA traz a relação dos arquitetos dependentes, que para mim muito deles está sendo enxergado como os nossos precarizados aqui, né? Os que não têm mais a CLT, os que não têm mais os direitos, ganham salários extremamente baixos e estão dentro desse sistema de acreditar que, não, eu vou trabalhar aqui por esse salário extremamente baixo, mas em algum dia eu terei o meu escritório que fará o grande projeto, toda essa construção simbólica. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma massa de arquitetos que estão saindo desses territórios e estão tendo que convencer ou tentar apresentar que arquiteto também é para o popular, arquiteto também é para o pobre, arquiteto também é para o meu vizinho, né? Eu acho que isso é um X da questão. E essa gama de arquitetos a gente enxerga, pelo menos assim, o Rio de Janeiro, a gente tem que trabalhar muito com essa lógica de enxergar que o sindicato tem que encontrar os meios de lutar dentro desse pessoal, tem que encontrar os meios de enxergar que esse é o nosso campo de luta, que ele transpassa essa lógica de cidade, essa lógica de quem são esses moradores, de quem são esses arquitetos que estão saindo desse lugar, e como isso hoje tem um papel hegemônico na contradição da nossa profissão, né? Num dado momento, esse papel foi talvez mais do serviço público, num outro talvez tenha sido mais de um determinado recorte de arquiteto. Hoje a gente enxerga que é um pouco essa massa de arquitetos e de profissionais, né, no ensino superior, que dentro de um mundo de precarização,
não está conseguindo se sustentar pela sua própria formação, né? Ao mesmo tempo em que você tem um país que ainda devido a todo esse processo extremamente violento de construção classista, precise que se democratize o arquiteto, a arquitetura, para que as pessoas tenham direito à cidade. Esse eu acho que é o grande desencaixe que a gente está tendo que enfrentar, né? Nós temos um dos grandes dilemas que rola na nossa profissão é que nós temos dados de que 80% das pessoas do Brasil constroem seu modo de sua habitação sem auxílio profissional graduado. Nós temos uma gama X de profissionais graduados que não conseguem arrumar trabalho, mas esse encaixe não fecha, né? E esse encaixe não fecha porque há condições materiais para tal, né? Porque há uma lógica em que essas pessoas que são pobres não têm renda suficiente para pagar esses profissionais, que muitas vezes também são pobres, mas que precisam de uma renda X que não cabe, porque o modo econômico do nosso país ele não permitiu isso, porque não há uma distribuição completa disso, né? Então a gente discute muito qual é o papel do sindicalismo. A meu ver, a gente precisa trabalhar, é uma posição pouco que eu tenho, pouco que a gente tem no sindicato também, entender que é uma luta global, a gente tem que entender que nós estamos numa luta global, porque essa precarização não é só Brasil, ela expande por outros caminhos e por outros territórios. E a gente tem que entender que essa luta global, ela cada vez mais tem que discutir a relação discrepante de renda que existe nos lugares, né? A gente não pode viver um planeta onde 2% da população é multibilionário e tem milhares de pessoas passando fome. Nessa discussão, o Covid botou isso assim, escancarado. A gente tem países como o Brasil, que é um grande produtor de vacina, ou a Índia, que é um grande produtor de vacina, tendo índices absurdos de pessoas morrendo e com a vacina já existente, né, por causa de tanto de escolhas políticas como da guerra global que existe em torno disso tudo. Nós temos relações como continente africano, estruturas de guerra, América Latina inteira vive uma crise eterna também nesse sentido, de que você torna toda a tua economia voltada para um setor determinado que está sempre ali no poder e o resto da população fica excluído. Essa conta nunca vai fechar. Então, por isso acho que é importante a gente entender o papel da luta de classes nisso. E aí eu concordo muito quando o Danilo traz que um dos olhares fundamentais da gente é mostrar claramente que o papel do arquiteto ele não é só o seu trabalho para o lugar, o seu trabalho artístico, o seu prazer pessoal, ele é isso também, né? Mas a gente tem um papel estrutural na sociedade que é tanto de fazer espaço, como de também controlar isso, porque para quem eu faço o meu trabalho influencia diretamente no como essa cidade é explorada, né? Tipo, se eu sou arquiteto do rei, eu vou estar produzindo espaços que vão dizer qual é a política e qual é a linha teórica e ideológica do rei. Se eu sou arquiteto do povo, eu vou fazer isso dentro de uma linha para o povo, né? Eu acho que essa é a complexidade que a gente tem que trabalhar, e eu acho que essa complexidade que a gente tem tentado estudar ali dentro, né? Beleza, Berton. Não, esse papo é bom, assim, a gente se empolga e começa a falar, mas eu acho que nós, brasileiros, assim, que temos uma atuação política dentro dos sindicatos, assim, é difícil realmente a gente não se empolgar falando sobre isso, né? E é essa pergunta agora que eu levo para os nossos amigos portugueses, né? Agora quem vai falar é o Ricardo, porque essa é uma curiosidade mesmo para nós, né? O MTA está pretendendo se lançar agora como um sindicato. E como que vocês pretendem lidar assim, com as responsabilidades? Como vocês imaginam que vão gerenciar todas essas questões de, sei lá, negociações com o governo, se o governo vai interferir nos salários, se vai interferir nas políticas econômicas? Como que vocês imaginam que isso vai acontecer, vocês se tornando um sindicato, Ricardo? Boa tarde, boa noite para ti aí já, né? Ainda não. Boa tarde a todos, boa tarde e obrigado.
Antes de mais, muito obrigado pelo convite e pelas intervenções que já foram feitas. É muito importante para nós poder trocar experiências de trabalho e de organização, e é uma honra poder fazê-lo com organizações com tanta história e com tanta experiência como as que temos connosco. Bem, a primeira resposta que podemos dar a essa questão é que o MTA e, sobretudo, os tempos difíceis que temos vivido por causa da pandemia têm sido um ótimo ponto de partida para nos prepararmos para a responsabilidade que é representar os trabalhadores e as trabalhadoras da arquitetura em Portugal. O MTA teve no início, sobretudo, um ponto de partida que era a criação de uma consciência coletiva, não só sobre a situação em que vivemos, da precariedade, da falta de perspectivas de futuro e de falta de progressão na carreira, mas também sobre a própria natureza da profissão, como o Diogo já falou, que ainda é em grande medida considerada no discurso popular e até no discurso dos arquitetos uma profissão liberal, uma profissão de empreendedor exercida por profissionais que fazem o seu trabalho com liberdade criativa e gestão autónoma do seu tempo e dos seus métodos e das suas ferramentas de trabalho. A verdade é que a realidade, como o Diogo mostrou, é bem diferente. Quando tomamos consciência sobre a dimensão do trabalho dependente ou subordinado entre os arquitetos, que de acordo com o nosso inquérito, se juntarmos aqueles que são falsos independentes aos que são formalmente dependentes, situa-se nos 87%, o que torna claro que a estrutura organizativa que faz falta em Portugal é uma organização de classe, ou seja, uma organização que represente quem vive do seu trabalho e não quem vive dos honorários cobrados aos clientes. E o modelo dessa organização é, naturalmente, um sindicato. Essa foi uma conclusão a que nós chegámos já antes da pandemia. Mas a pandemia trouxe-nos a urgência de começar a desenvolver um trabalho já de natureza sindical, apesar de não sermos ainda sindicato. E esse trabalho sindical, que já estamos de forma informal a fazer, podemos dividi-lo em 3 eixos distintos. O primeiro é o que o Diogo também já falou, de acompanhamento de situações de conflitos laborais ou desrespeito por direitos consagrados no Código do Trabalho. Aquilo a que julgo que no Brasil chamariam o CLT. O MTA começou, a propósito do inquérito que fizemos à situação dos trabalhadores em arquitetura durante, portanto, o período do trabalho remoto, no início da pandemia, portanto, a propósito desse inquérito, a receber denúncias de situações de desrespeito e de atropelo pelos direitos dos trabalhadores. E algumas das denúncias mais frequentes, digamos assim, o Diogo também já falou, entre outras também estão, também poderia acrescentar uma situação que é muito marcante da situação da realidade dos jovens arquitetos em Portugal, que é o acesso à profissão, é quase sempre feito através de um mecanismo de apoio estatal a empresas que veem os salários dos jovens arquitetos saídos das faculdades de arquitetura subsidiados, portanto têm o seu salário subsidiado pelo Estado, por um instituto do Estado chamado IFP. Estes estagiários de IFP, no início da pandemia, viram muitos dos estágios serem suspendidos de forma unilateral, o que os deixou de um momento para o outro sem rendimentos. Esta era uma outra denúncia que era feita no início de toda esta situação. Portanto, este primeiro eixo de trabalho sindical, que é portanto, da resposta e do acompanhamento das denúncias, e para isso, por sermos ainda uma organização informal, contamos com o apoio da CGTP, que é portanto, das organizações regionais da CGTP, que é a principal, que é a mais reivindicativa, central sindical e a mais importante, maior em Portugal. O segundo eixo de trabalho sindical que seria importante falar é o de mobilização e organização de trabalhadores nos seus locais de trabalho, levando-os a conversarem com os seus colegas, a criarem redes de partilha e a acertarem estratégias de negociação frentista, coletiva, com as entidades, com as empresas, com as entidades patronais nos locais de trabalho. E um terceiro eixo de trabalho sindical, e isto indo mais ao encontro da forma como foi colocada a pergunta sobre a questão do governo,
e de como é que o governo intervém, nós iniciámos este caminho de interpelar, portanto, entidades institucionais. E então elaborámos um caderno reivindicativo logo no início da pandemia, em que endereçámos aos grupos parlamentares da Assembleia da República com, portanto, reivindicações base que era preciso que fossem atendidas para resolver algumas das situações mais difíceis que se tornaram logo evidentes no início da pandemia. Ainda fizemos um outro caderno reivindicativo que também enviámos aos grupos parlamentares por altura da negociação do Orçamento do Estado para 2021 tivemos também uma reunião com a Autoridade para as Condições do Trabalho, que é a ACT, que o Diogo já falou, que no fundo é a entidade fiscalizadora das condições de trabalho, do cumprimento da lei do trabalho em Portugal. E, portanto, eu diria que a resposta mais natural à pergunta, a primeira resposta mais natural à pergunta sobre como é que nos preparamos para esta responsabilidade é que já o estamos a fazer na medida do possível e humanamente e legalmente possível, já estamos a fazer algum trabalho de sindicato. Há, contudo, uma série de questões que não nos é permitido fazer se não formos sindicato, e daí esta vontade inequívoca, 2 anos depois do início do MTA, de formalizar um sindicato. Falo, por exemplo, da negociação de tabelas salariais de referência, que no Brasil existem, aqui não existem, que permitam criar escalões nas nossas carreiras ou percursos profissionais em função de aspectos como a experiência de trabalho, as competências, as formações específicas e atribuindo valores salariais de referência para cada um desses escalões. E para encetar uma negociação dessa natureza com o governo e para firmar um acordo assim, será necessário ser sindicato, ter força institucional de sindicato, tal como para negociar também, eventualmente no futuro, um regulamento de condições mínimas de trabalho, um contrato coletivo de trabalho capaz de abranger todos os trabalhadores e de garantir um nível de remuneração e de progressão na carreira que seja digno, que não acontece hoje, claramente. Para terminar, este processo, até nos tornarmos sindicato, a que nós temos carinhosamente dado o nome entre nós de Operação Cegonha, também serve de preparação para assumir funções de sindicato. Estamos a organizar reuniões nas várias regiões do país para debater os mais diversos temas que dizem respeito ao exercício do nosso trabalho no setor da arquitetura, sobre os quais temos vindo a produzir reflexão crítica, como o Diogo falou também nos podcasts, que já fizemos nos últimos anos. Isto porque, tendo nascido no Porto e tendo partido de um grupo relativamente restrito de pessoas, um sindicato num país tão pequeno como o nosso, em termos de área, deve ter implantação nacional e deve reunir dentro de si as várias e diversas realidades que existem dentro do país. Não há nenhuma razão para que não seja assim. E alguns dos temas que queremos discutir nestes plenários alargados pelo país vão desde a caracterização da profissão atualmente, a uma perspectiva histórica sobre o trabalho neste setor, às formas de desigualdade e discriminação existentes, com enfoque particular na desigualdade e discriminação de género, e à relação que já foi falada também, à relação que os direitos do trabalho podem estabelecer também com uma dimensão política da disciplina da arquitetura e das suas esferas de intervenção como um direito e um bem público e social, e em que medida o avanço dos nossos direitos também pode potenciar uma transformação a esse nível. No Dia Internacional do Trabalhador, no passado 1º de maio, será construído como foi o movimento, pela base, com reflexão conjunta, participação alargada, procura de consensos e ação coletiva determinada. Show, muito obrigado pela resposta. Confesso que aqui do Brasil, aqui eu fico torcendo, bastante entusiasmado pela história sindical de vocês, assim, acompanho os movimentos, acompanho a passeata que ocorreu dia 1º de maio passado, assim, fico na torcida mesmo para que vocês consigam estruturar uma entidade coletiva, né, a seguir agindo coletivamente pelo interesse dos profissionais que, como Bertomé e o próprio Danilo falaram antes, não deixam de ser os interesses da própria arquitetura, né? De uma melhor arquitetura, no caso. E é o Danilo que eu chamo agora para saber exatamente isso, Danilo. Se a gente
É claro que nós estamos em outra realidade, diferente de Portugal, assim, a gente, como o Bertameia falou, a gente tem muito da população na margem de pobreza, né? Mas quais são os nossos, digamos, mecanismos de luta, quais são os nossos objetivos de luta no momento, né? Quer dizer, a gente tem uma briga, uma luta pelo salário mínimo profissional, pela remuneração, mas a gente percebe na história dos sindicatos de arquitetos e urbanistas no Brasil que a gente tem muito mais necessidade de brigar por outros espaços, né? O que tu acha? Sim, eu acho que como tudo na vida, né, na medida em que a gente fortalece, coloca foco no caráter dinâmico da nossa relação com a sociedade, é onde a gente cresce, né, onde a gente tem capacidade de agir. É tangível, a expressão concreta mais tangível da nossa relação com a natureza, né? À medida em que nossas cidades elas são a organização social colocada, materializada sobre o ambiente. O arquiteto opera na construção da cidade. O arquiteto opera e organizado em entidades de classe, o arquiteto opera como ente coletivo que deve se posicionar em relação à sociedade na construção desse ambiente. Então, pegando um pouquinho tanto do que o Bertamé falou quanto com o que os colegas de Portugal falaram, eu acho que tem uma questão seguinte. Se a profissão, quando ela se conforma, em meados do século XX, até pelo número de profissionais, por sua origem social e etc., ela coletivamente dizia respeito a um tipo de relação com a sociedade, na medida em que cresce o número de profissionais e muda o perfil de profissionais e muda a natureza do seu trabalho, eles têm que forçosamente se relacionar com a sociedade de uma maneira mais ampla, mais inclusiva. Isso quer dizer se movimentar no sentido de ampliar o campo de atuação profissional para além daqueles que vinha sendo constituído antes. Ou seja, fazer objetos de gosto para pessoas de poder e gosto, né? Para usar o termo bourdiano, aí, que também dá uma contribuição para essa análise, né? Nesse sentido, aí eu já tenho uma crença que fez parte do programa do nosso sindicato no DF, faz parte do programa da FNA. Como atingir isso, né, a partir das entidades, né? Bom, primeiro você tem que identificar o que seriam esses perfis profissionais que atenderiam a mais gente, né? A divisão do trabalho implicada pelo processo de divisão do projeto de edificação, projetos complementares, orçamento, obra, etc., isso é algo que serve a uma determinada camada social. Mas a pessoa que constrói 70%, 80% de nossas cidades, que são aquelas justamente que não fazem uso dos arquitetos, eles precisam de um arquiteto que dê conta de tudo. Eles não querem contratar uma massa de profissionais, mas eles querem contratar alguém que eles vão ligar para a pessoa, ela vai dar um preço, um tempo, vai usar esse dinheiro nesse tempo e vai entregar para elas algo construído. E isso tanto pode ser uma articulação com o espaço construído existente, como novas construções. Acho que esse debate também está colocado, né? Mas o que interessa é que, se o arquiteto, a gente tem que expandir a formação profissional, primeiro para desmistificar todas essas operações relativas à produção efetiva da construção, no sentido de tornar o arquiteto apto, competente para tratar disso efetivamente, não só no papel. Ou seja, o arquiteto tem que saber, sim, não só fazer o projeto da edificação, mas fazer o projeto das instalações complementares, fazer o planejamento da obra, fazer a administração da obra e entregar a casa pronta, ou a pequena reforma pronta, etc. Porque isso é 80% do que se constrói em nossas cidades hoje em dia, e isso não é atendido pelos arquitetos, que hoje em dia, sabemos, atendem só 7%, 8% da nossa população e das construções que a gente vê. Então, se nós temos uma ampliação do número de escolas de arquitetura, assim, basta citar aqui em Brasília, a gente tinha 4 escolas de arquitetura há 10 anos, 2 escolas de arquitetura há 20 anos, e hoje nós temos 15 escolas de arquitetura em Brasília. Nós temos um contingente muito maior de profissionais entrando,
e para que eles não sejam precarizados dentro de uma visão restrita de trabalho, eles precisam ampliar essa visão de trabalho, esse escopo de trabalho. Acho que esse é o grande ponto que a gente coloca, né? Na FNA, especificamente, né, então a primeira coisa que a gente vem fazendo é tornar claro para os arquitetos que é preciso fazer isso coletivamente, né? Que essa expansão tem que ser feita coletivamente, ou seja, embora o empreendedorismo social, por assim dizer, seja bom, nós temos que tornar o arquiteto esse que atua de maneira, vamos dizer assim, fora do padrão tradicional das belas artes, da pessoa de gosto para aqueles de poder e gosto, transformar aquele que faz uma casinha, vamos dizer assim, normal, né, num profissional realizado, que tem orgulho em ter feito aquilo com qualidade, com competência, com economia e com boa saúde plástica, para usar o termo que o Lúcio Costa se refere a nada menos do que a arquitetura portuguesa que o influenciou lá nos anos 30, que o influenciava. E eu diria que hoje em dia também, mais uma vez, a porta estética, a porta de linguagem arquitetônica, para falar de arquitetura, de projeto de edificação, que a gente tem no sentido de verificar isso, é o nosso Guimarães Rosa da arquitetura global, né, que é o Álvaro Siza. Né? Ou seja, a arquitetura do Siza e a grande parte da arquitetura portuguesa, ela faz exatamente essa reinvenção qualificada da arquitetura comum. E faz a gente enxergar a qualidade plástica que tem nessas coisas do dia a dia, né? Às vezes, assim, ou seja, você não precisa copiar a arquitetura holandesa para fazer uma arquitetura contemporânea de qualidade. Às vezes, assim, aquela arquitetura do dia a dia, pode ser uma arquitetura contemporânea de qualidade, ela tem que ser divulgada, publicada, analisada e historicizada dessa forma também. Certo? E precisa haver essa produção cultural e acadêmica que qualifique essa atuação como uma atuação contemporânea também de vanguarda. Certo? E eu acho que a porta para isso está justamente, mais uma vez, assim como nos tempos do Lúcio Costa, na boa saúde plástica da arquitetura contemporânea portuguesa. Excelente, e eu acho legal de trazer esses exemplos, Danilo, porque isso me faz lembrar que a atual presidenta eleita do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, a Nádia Somek, ela diz que o Brasil precisa de arquiteto pé no chão, e eu jogo essa bomba para cima do Bertamé, mas justamente para dizer isso, essa arquitetura mais simples, esse resgate da arquitetura contemporânea por um outro viés, é possível? O que tu acha disso, Bertamé? Eu vou começar com uma frase que o ex-chefe, eu fui estagiário do Adir Bencaus, né, que foi ex-presidente do IAB, um ex-patrão, né, vamos dizer assim, mas que deixou uma frase muito importante uma vez na minha vida, e muito simples. Né? Uma conversa nossa, assim, ele chegou e falou: Rodrigo, a beleza ela tem recorte de classe, o belo tem recorte de classe. E isso é uma coisa que muito me marcou. E isso acho que eu peguei isso por causa. Lembrei disso a partir do gancho que o Danilo deu, né, da questão estética. E eu acredito que isso é um dos pontos que tem muito a ver com a nossa discussão de formação de arquiteto, sabe? Retomando um pouco o que estava comentando, se num dado momento a gente consegue, com a lei de Atis, propor uma democratização da arquitetura para o pobre, num momento seguinte, logo em conjunto ali com as políticas de acesso democrático à universidade, nós demos a possibilidade de que os pobres definam a arquitetura que nós queríamos, né? Então, eu acredito que o arquiteto pé no chão vai sair da gente resolver esse encontro, porque é quando essa turma que chega dessas universidades que o Danilo falou, que também nós temos visto aqui no Rio, é curioso, não sei como é que é essa relação, por exemplo, com Portugal, como é que é a formação dele, mas desses jovens que, às vezes, mesmo que estejam numa formação deficitária ali naquele momento, porque a gente sabe que existem problemáticas que temos que resolver,
mas eles têm uma vivência diferente, que é simbólica, que é espacial, que é estética, né? Que passa e que também resolve todas essas discussões éticas que estão envolvidas por ali. Quando a gente consegue fazer esse encontro, e é nesse encontro que eu acredito que está esse arquiteto pé no chão. É o arquiteto que é o momento que a gente começar a dar mais valor para uma arquitetura feita numa escala pequena para resolver o banheiro da sua vizinha, que nunca teve recursos, porque ela é empregada doméstica, então ela não consegue nem juntar renda suficiente para ter recursos. Quando você começa a entender que aquilo ali tem tanta importância, ou até mais importância, do que você fazer o Museu da Manhã, né, no Rio de Janeiro, eu acho que ali a gente vai encontrar a chave da mudança, sabe? Eu acredito muito nisso, que a chave da mudança passa por aí. E isso passa por uma questão de formação coletiva. Eu acredito que é um papel que nós devemos ter juntos entre nós, né? Passa por uma formação de categoria, passa por a gente entender, por exemplo, que o papel do canteiro ela é democrático nesse sentido. Isso não é romantização. Se você tem um dinheiro X para construir a sua laje aqui no Brasil, isso é autoconstrução, né? Você tem um dinheiro X para construir a sua laje, onde você vai fazer a casa do seu filho, mas você só tem aquele dinheiro para construir aquilo. Você não vai pagar pedreiro, você não tem para pagar pedreiro, você tem para o material. Você vai fazer um almoço, uma feijoada, um churrasco, alguma coisa, e as pessoas vão subir aquela laje com você. Isso tem um nome aqui que é o bater laje. Isso é parte da autoconstrução. E isso está numa disputa que nós temos que enfrentar como categoria de classe, porque parte da nossa categoria entende que a autoconstrução tem que ser criminalizada. Isso é, você pega aqui no Brasil, você vai criminalizar 80% dos brasileiros, porque eles constroem num país em que a gente não consegue sequer fazer esse elo de olhar para eles e falar, gente, nós podemos ajudar você a construir, nós podemos estar construindo junto com vocês. Eu acredito que o arquiteto pé do chão passa um pouco por isso também, né? Que quando a gente sair desse olhar, que é o olhar do demiurgo, nós estamos olhando a planta, o Brasil em forma de avião, sabe? E começar a bater o pé no chão, fazer, gente, eu vou bater a laje com vocês, né? Nós vamos mudar a cara da nossa profissão completamente. E mudando a cara da profissão, a gente muda a cara do espaço brasileiro e muda a cara do país como um todo, né? Eu acredito que essa é a nossa potência e essa é a necessidade que a gente tem, a meu ver, de organizar a nossa categoria, porque a nossa categoria ela responde tecnicamente à construção do chão que a gente vive. Se a nossa categoria não constrói uma avenida, por mais que tenha sido construída de qualquer forma, mas se a nossa categoria não ocupa uma praça X num determinado momento, ela não derruba um governo fascista. Então, você tem que entender que aquela praça X, aquele espaço passa pelo viés do arquiteto, que aquilo ali é a produção também da gente, né? Gente, falei demais, vou parar. Volta a bola para ti, Babu. Não, mas nem vi o tempo passar agora, Bertonello. Tava ouvindo, assim. Não, mas realmente e nem vi o tempo passar, a gente já está encerrando essa conversa, assim, o que é de certa forma, uma tristeza, como eu disse, a gente se empolga falando sobre isso. Acho que nós, brasileiros, nós ainda temos muito esse vínculo da profissão com uma visão política de país, de nação e de sociedade, né? A gente da profissão ser uma ferramenta para que a sociedade seja mais igualitária e mais justa, né? E por isso, para nós, eu acho que é tão politizado assim as nossas aulas. Mas, concluindo, então, eu queria pedir para que cada um de vocês fizesse suas considerações finais. Eu estava aqui organizando mentalmente com o pessoal da MTA, como vocês vierem em dupla, eu vou pedir que obedeçam a ordem das falas, o Diogo fale primeiro, daí depois fala o Danilo, o Rodrigo e aí, por fim, o Ricardo. Quer o Danilo, quer o Rodrigo falaram a determinada altura. A sensação que dava é que não há assim tanta diferença entre o Brasil e Portugal em termos de contexto profissional, né? A questão de aumento do número de profissionais e mesmo assim a ausência de resposta às necessidades reais das populações, que é aquilo que o Rodrigo falava, esse desencaixe, não é? Que é estranhíssimo,
aqui em Portugal era dito isso frequentemente enquanto estávamos na austeridade, há uns anos atrás, de que havia arquitetos a mais e por isso era legítimo que recebessem pouco de forma. E o que vemos neste momento é que temos 2% de desemprego, ou seja, quase pleno emprego em arquitetura, mas continua a não haver uma resposta concreta àquilo que são as necessidades das populações. E nisso o Ricardo se calhar pode completar um pouco melhor esta ideia, mas isso parte muito também da desestruturação das relações de trabalho, dessa ideia que o Danilo falava, do arquiteto-artista, que o desvincula da sua condição de trabalhador, não é? E pensar que é possível um arquiteto, por si só, mudar as condições de habitabilidade, não conseguindo mudar as suas condições de trabalho, parece algo um pouco utópico, não é? Ou seja, a influência no processo produtivo é uma condição indissociável do reforço da nossa autonomia, da dignidade do nosso trabalho, e, portanto, é uma questão central, no fundo, uma alteração da resposta, dessa resposta, uma outra estruturação profissional dos arquitetos que passe também, aquilo que o Danilo falou, pela questão da luta contra a discriminação. Hoje temos aqui, por acaso, uma visão que somos colaboradores, que não somos trabalhadores e, portanto, cada um é responsável, no fundo, pela sua própria condição, e nisto a questão dos falsos empreendedores, há pouco se calhar não fui suficientemente claro, mas é um mecanismo para limitar a intervenção dos trabalhadores também no seu local de trabalho, porque lhe retira direitos, deixam de ter direitos a um contrato que lhe dê um mínimo de estabilidade, de segurança, para reivindicar também outra participação naquilo que faz, podendo ser despedido, podendo ser descartado a qualquer momento, nessa ideia da uberização que o Rodrigo, creio que foi o Rodrigo que falou, não é? De que todos somos empreendedores e donos de nós próprios, quando na verdade isso claramente não tem fundamento real, não é? E a questão profissional, a formação profissional para dar resposta às necessidades, ou seja, nós estamos constantemente, em Portugal, a formação profissional é praticamente inexistente, a ideia de progressão de carreira é uma miragem. Os arquitetos em Portugal geralmente chegam a uma certa idade e ou vão fazer outra coisa qualquer, ou se querem ter uma família têm que arranjar outro meio de subsistência. E são tudo questões centrais para esta resposta, para outra resposta, no fundo, da arquitetura. Acho que, assim, em nosso favor, eu tenho a dizer que se nós não estamos aqui pela semelhança entre os arquitetos portugueses e nós, mas pela diferença linguística, me veio uma palavra bastante inspiradora que eles usaram, que é a palavra inquérito, que eu sei que inquérito em Portugal é pesquisa, na verdade, é o que a gente aqui chama de pesquisa, né? Mas essa ambiguidade que é gerada por essa diferença linguística, eu acho interessante, porque ela coloca o verbo inquirir no primeiro plano, que é assim, que implica em você saber ouvir, você saber perguntar a categoria aquilo que eles querem fazer e saber ouvir e agir em função do que eles querem fazer. Significa você inquirir a realidade sobre aquilo, sobre o modo como nós interagimos com ela e saber ouvir a resposta que as interações sociais com essa realidade sabem. E aí, mais uma vez, para trazer de volta a boa influência portuguesa para nós, eu me lembro do inquérito de arquitetura popular portuguesa da década de 50, que era outro sindicato na época, eu sei que é outra coisa, não é o sindicato de hoje, mas o que é hoje a Ordem dos Arquitetos de Portugal, antes foi criado no âmbito do Estado Novo como Sindicato dos Arquitetos, se eu não me engano, se não me falha a memória, em Portugal. E aí traz de volta essa relação, eu acho, com saber inquirir a realidade, né? Reza a lenda que Salazar queria que daquela arquitetura popular saísse uma arquitetura legitimamente portuguesa, que seria a arquitetura do regime salazarista,
Mas os arquitetos inquiriram a realidade e acharam várias arquiteturas populares portuguesas. E eu acho que a gente precisa achar essas várias arquiteturas populares atuais, né, nas quais a gente possa atuar dentro de uma profissão que sim tem mais vínculo com o nosso povo, que sim tem mais vínculo com a nossa política, que sim certamente vai contribuir para a derrubada desse regime fascista que está se implantando primeiro por meio do golpe e segundo por meio do governo proto-fascista de Jair Bolsonaro, que tem que ser derrubado. Eu acho que a gente vai saber inquirir, a gente vai saber ouvir, e a gente está aqui aprendendo, inclusive com os colegas de Portugal, que esse é o único caminho para que a gente possa fazer isso. Nesse sentido, eu queria reforçar o convite e a abertura da FNA para toda a integração com todos os movimentos de trabalhadores da arquitetura que estejam se organizando junto do mundo, para que a gente, em todo o mundo, inclusive em Portugal, inclusive nos Estados Unidos, inclusive na Inglaterra, onde já mapeou, para que a gente possa fortalecer internacionalmente essa luta e aprender com as experiências dos nossos colegas que têm tanta vitalidade e faz a gente limpar a poeira aí também e tirar um pouquinho o peso da história que às vezes acaba estagnando a gente. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Beleza, muito obrigado, Danilo. Bertomé, quer dar teus considerações finais? Primeiramente, super agradecer ao convite, Babu, agradecer ao convite à FNA, agradecer a oportunidade de conhecer, né, o MTA, conhecer o trabalho e a discussão de vocês. Super de acordo com o que o Danilo falou, precisamos, nesse momento, eu acho que esse espaço ele nos permite falar e pensar isso, né? Ele não pode se encerrar em si mesmo, ele tem que abrir para que isso dê continuidade, para que a gente construa uma rede realmente de luta, formação, de troca entre esses movimentos que estão nascentes no mundo, porque a nossa luta é realmente uma luta global, né? Ela não se encerra em si mesma, e ela é complexa, ela envolve todas essas complexidades. Eu acredito que a maior potência que a gente tem contra os modelos fascistas, igual o que realmente está tentando ser implementado no Brasil, é justamente a complexidade. É a gente mostrar que o Brasil não tem uma cara só, não tem uma cor só, não. São milhares de Brasis acontecendo, né? Tem o Brasil dos ribeirinhos, o Brasil dos favelados, o Brasil da Baixada, o Brasil do Sul, o Brasil do Norte, o Brasil de quem, como o Babu deve gostar de um churrasco, o Brasil de quem é vegetariano, o Brasil, né, são muitos. E eu acredito que essa complexidade ela é fundamental para a gente conseguir fazer uma luta coletiva daqui para frente. Né? Entender que essa luta coletiva ela não é uma luta de uma bandeira só, mas é uma luta de múltiplas bandeiras dentro de uma discussão importante. Nós que estamos sendo oprimidos temos que estar juntos coletivamente para enfrentar quem nos oprime. Eu acho que essa é a grande pauta que queria deixar e super agradecer e reforçar que não acabe aqui, que a gente consiga construir mais redes, mais conversa, mais reunião para trocar essas experiências. Beleza, obrigado, Rodrigo. Ricardo? Obrigado. Eu vou pegar por uma coisa que o Diogo já disse, que é o facto de nós muitas vezes sermos confrontados, e o MTA tem sido confrontado com isso desde o início, com a questão de existe uma enorme competitividade no nosso setor, sim, isso é que provoca a enorme precariedade no nosso setor e ela é inevitável porque nós temos demasiados arquitetos. Portugal é o segundo país na União Europeia com o maior número de arquitetos per capita, a seguir a Itália. E nós, para darmos resposta a isto, não é? Para darmos resposta a esta questão, que de facto é difícil de resolver, como é que se coloca tanta gente a trabalhar neste setor, a trabalhar com dignidade, com progressão na carreira, com direitos laborais efetivos. E para isso nós precisamos de falar e de investigar e reivindicar um lugar político e disciplinar da arquitetura ao serviço do coletivo, para dar resposta a isto. Nós falamos muitas vezes, a arquitetura em Portugal era de facto essencialmente uma profissão liberal
antes da democracia, antes do 25 de Abril, antes da Revolução. Ela era uma profissão liberal, tal como era a medicina, tal como era, e ainda é, de certa forma, mascarada também, a advocacia. Mas nós falamos muitas vezes disto, porque é que na passagem para a democracia, na democratização do acesso ao ensino, a tirar o curso de arquitetura, ou de medicina, ou de direito, porque é que no setor da medicina, entre os médicos, existe uma progressão na carreira, existem direitos laborais mais efetivos, todos têm os seus problemas, obviamente, e as lutas são todas essenciais, mas existe um nível de garantia de progressão na carreira e de direitos que é muito maior entre os médicos e que, no caso dos arquitetos, nunca aconteceu. Isso tem uma resposta, que é, em Portugal foi construído um Serviço Nacional de Saúde público, universal, gratuito, que é capaz de não só dar uma resposta universal a todas as pessoas, independentemente da sua capacidade económica de saúde, como de acolher todos os anos a massa enorme de estudantes de medicina que sai dos cursos. Então é preciso pensar também que, para dar uma resposta de direitos laborais a todos os arquitetos do país, é também preciso pensar a arquitetura como um serviço público e imaginar como é que ela poderia também ser uma resposta pública que fizesse as duas coisas, que respondesse à população e que respondesse aos seus profissionais. E nós se somos o país da Europa onde mais gente morre de frio em casa, e é um facto, apesar do clima ameno que temos comparado com o resto dos países, e se há, como também costumamos dizer, tanta gente sem casa e tanta casa sem gente, então o problema não é haver arquitetos a mais, o problema é haver trabalho a menos. Ou então, ou melhor, o problema é o mercado da arquitetura não dar resposta às necessidades do coletivo social. E esta foi uma questão, de facto, que foi polémica no início do caminho do MTA e nas discussões iniciais do MTA, porque, e o Diogo também já falou um bocado disso, nós precisamos de compreender também que, enquanto trabalhadores, só transformamos o exercício da nossa profissão e quem usufrui dela ao emancipar-nos nós próprios das condições que nos impedem, que nos fazem ser alienados do resultado do nosso trabalho e dos métodos do nosso trabalho. E nessa medida acho que é importante também para o MTA chegar a um ponto em que sejamos capazes não só de reivindicar condições de trabalho em arquitetura, mas de reivindicar formas diferentes de exercício da arquitetura e de usufruto popular da arquitetura, compreender o que a move hoje e inventar o que a vai mover amanhã. E obrigado pelo convite e estamos cá para outras oportunidades. Muito bom, Ricardo. Tu fala me lembrou que durante toda a pandemia aqui no Brasil, a gente muito falou que o governo mandava, a sociedade dizia para as pessoas ficarem em casa e aí boa parte da população não tem casa, não tem água em casa. Mandava lavar as mãos, mas não tem água. Né? E sim, essa é tem uma outra parte da população que descobriu que morava num apartamento de 10, 20 metros quadrados. Né? Quer dizer que, claro, que só usava esse apartamento antes para dormir, passava o dia inteiro na rua, e em função do home office, em função de trabalhar em casa, acabava ficando, né? Descobriu que morava num apartamento muito pequeno. E realmente, eu estava pensando, assim, enquanto vocês estavam falando, que é inevitável a gente falar em condições de trabalho e a gente não acabar falando da arquitetura que é produzida. Né? Me parece que, para mim, enquanto escuto vocês falarem, seja nas conversas com o Danilo, da FNA, com o Rodrigo, nos encontros dos sindicatos ou nas conversas que eu tive com vocês da MTA, sempre foi engraçado assim, que a gente começa falando das condições de trabalho e esse assunto leva para a produção da arquitetura, porque para mim elas são vinculadas realmente. Mas se destaca uma coisa, que independentemente do que a gente está falando em termos de produção, da realidade do país, porque daí a gente acabou entrando em contato com outros países pelo mundo e lembrando que esse episódio está sendo transmitido para vários países em todo o mundo, é que os arquitetos e o Danilo fez muito bem em lembrar o inquérito português, né, dos anos 50, assim,
Mas os arquitetos eles só foram conseguir alguma modificação, alguma transformação na produção arquitetônica quando eles agiram como coletivo, né? Quando eles agiram através de um movimento, sobretudo organizado com interesses afins ou respeitando os interesses, mas agindo sempre de uma forma coletiva. A gente teve uma lição aqui no Brasil sei lá, 10, 15 anos atrás, que foi a criação do conselho, e que para isso praticamente todas as entidades de arquitetos estiveram lado a lado para criar o nosso próprio conselho. Então, para mim, por isso que é tão importante sempre a gente agir de uma forma coletiva, né? Realçando tudo que a gente já falou antes, mas procure seu sindicato, procure participar dos debates das entidades, procure atuar. Quando eu palestro para os alunos, eu costumo dizer que mais importante, quer dizer, que tão importante quanto aprender a ser arquiteto é aprender a atuar como arquiteto, né? A gente tem um papel para desempenhar que vai muito além de um projeto ou de um estudo ou mesmo de uma execução de uma obra. Mas eu estou sendo aqui convocado para fechar então essa conversa. Queria agradecer mais uma vez a participação, então, lá de Portugal, do Ricardo e do Diogo, de Brasília, do Danilo, pela FNA, e aqui do Rio de Janeiro, do Rodrigo Bertamé. Também queria agradecer a todo mundo que assistiu, queria agradecer a Kimberly, que personifica aqui toda uma estrutura de comunicação que nos coloca no ar e nos leva para esse episódio no UIA 2021, e queria avisar também que a live vai ficar disponível na plataforma exclusiva do 20º Congresso da UIA 2021, no canal do YouTube na FNA e também nas mídias sociais da MTA. E queria agradecer a todo mundo que assistiu e esperar que esse debate se repita. Até a próxima. Muito bom, queria agradecer aqui a presença de vocês, agradecer muito a presença do Ricardo, do Diogo, do Movimento dos Trabalhadores em Arquitetura. Somos entidades solidárias, estamos juntos nessa luta. Quero agradecer aqui a mediação do Evandro Babu, né, junto com o Rodrigo Bertamé e o Danilo Matoso, que se dispuseram a poder contribuir, trazer também as suas reflexões para esse debate, e que a gente possa, de fato, estar trabalhando para que esse tema do mundo do trabalho seja uma constante nas nossas discussões, né, na nossa comunicação com os profissionais, porque, de fato, tem desafios bastante grandes aqui colocados, né? Vocês, inclusive, ressaltaram alguns, essa questão do profissional que é independente, mas depende de uma outra relação, como é que a gente trabalha com isso. Temos a discussão aqui, sim, dos profissionais autônomos e como eles podem se relacionar com essa consciência de classe mais ampla, como é que podem estar inseridos dentro da luta sindical, né? E temos também a questão do papel das nossas entidades, né, que se renova a cada dia. Nós temos uma preocupação muito grande, né, alguns já colocaram aqui, né, que a gente também busque essa questão da equidade, né, que possa ter a participação, né, de diversidade, que possa ter isso ser uma constante, não só na nossa atuação profissional, mas também nas nossas organizações, né, que isso seja bastante importante. A gente deve estar trazendo outros debates também sobre esse eixo do mundo do trabalho. Vamos ter aqui na abertura do Congresso um debate com também outros convidados, com a vice-presidente do CAU, a Daniela Sarmento. O CAU tem um trabalho importante sobre a questão da equidade de gênero e a participação das mulheres dentro do campo da arquitetura e do urbanismo. Então, vamos dar continuidade, sim, a esse debate. Estão todos convidados, estão convidados a acessar nossas redes sociais, a acessar esse vídeo que vai ficar disponível na plataforma do Congresso e no site da FNA, né, assim como no nosso canal do YouTube e as nossas demais redes sociais. Muito obrigada, uma boa tarde a todos, até mais. Essa foi mais uma produção da FNA para o IA 2021. Agradecemos a sua participação e esperamos seguir debatendo sobre arquitetura e sobre as nossas cidades. Até a próxima!